Eu cheguei algumas vezes a pegar uma cinta e me bater, me açoitar. Eu acho que as primeiras lembranças que eu tenho são duas. Eu vou dividir esse vídeo em duas narrativas. A primeira é do Vitor igreja e o Vitor fora da igreja, né? O Vitor em off, vamos dizer assim. O Vitor da igreja, as primeiras lembranças que eu tenho são festinhas para criança e aquela alegria dentro da igreja, enfim. E há outras lembranças, eu na escola, por exemplo, eu lembro muito disso com mais ou menos 6 anos, eu entrando no banheiro das crianças, dos meninos, e já me sentindo diferente porque eu olhava para os meninos de uma forma diferente. É claro que naquele momento não tinha uma conotação sexual, é óbvio, mas eu me percebia já diferente. Eu acho que as primeiras lembranças que eu tenho, mais ou menos de uns 5, 6 anos, elas têm essas duas características. O Vitor se percebendo diferente e o Vitor dentro da igreja feliz, contente com aquele ambiente. Naquele momento eu percebi que, que eu era diferente, mas não tinha a percepção mais profunda sobre isso. 11 anos, mais ou menos 10, 11 anos, eu fui numa lan house e pesquisei de uma maneira muito inocente coisas como meninos que se sentem diferentes, meninos que olham para outros meninos. E aí é claro que naquela época, se a gente está falando há 14 anos atrás, não se falava homossexualidade como atualmente, falava homossexualismo, era bem mais pujante essa palavra. E aquela coisa, eu falei, acho que é isso que eu sou. Mas é óbvio que para um menino que está todo envolto dentro da igreja, aquilo eu também fui pesquisar o que a Bíblia falava sobre mim. E aí é claro que o que a Bíblia fala sobre homossexuais é conhecido por todos. E eu percebi que, bom, então eu não posso ser isso, né? Não quero isso pra mim. Quando eu tava com 12 para 13, eu comecei a frequentar muitos congressos evangélicos. Congressos grandes, com grandes nomes da música evangélica. E por eu ser muito entrão, eu acabei sendo convidado, comecei a ser convidado a participar de uma equipe de apoio, equipe de logística, equipe de redes sociais. Desde cedo eu gostava, aquela época era o falecido Orkut, enfim. Vitor offline, em casa, no meu quarto, e o Vitor dos eventos, que estava sempre extremamente feliz, extremamente contente, extremamente engajado naquilo. E eu não tinha vontade de ficar com meninas, né? Não tinha a menor vontade. Qual foi a minha saída, vamos dizer assim, naquele momento? Com 12 para 13 anos, eu estava completamente me viciando em pornografia. Quando eu estava mais ou menos com 14 para 15 anos, depois de 1 ou 2 anos, eu percebi que eu tinha que resolver aquilo. Que eu tinha que resolver esse sentimento. E foi quando eu comecei a procurar, novamente, aí eu procurei na internet, métodos, meios e formas de eliminar aquilo, né? De eliminar minha sexualidade, de reverter aquilo, de certa forma. E, enfim, eu fui falar com pastores também. Eu lembro que eu falei com um dos primeiros pastores da minha vida, que foi o pastor da minha infância e começo de adolescência. Ele falou, é uma fase, vai passar, todo mundo tem dúvidas no começo da vida, adolescente, mas não passou, né? Nos Estados Unidos tinha alguns métodos de reversão sexual. E tinham muitos pastores que eles estavam trazendo esses mecanismos, vamos dizer assim, de reversão sexual pra cá. E aí com mais ou menos 13 para 14 anos eu iniciei esses processos. Esses processos eles duraram na minha vida dos 14 até os 18 para 19 anos. Foram inúmeros congressos, inúmeros processos de cura e libertação. Passei pelo o famoso exorcismo. Já fiz inúmeros jejuns intermitentes. Então você tinha que fazer jejuns de várias horas, de vários dias, de vários tipos de alimento. Que mais? Já me ajoelhei no milho por horas durante madrugadas. Já li a Bíblia 5, 6 horas por dia. Você vai, assim, fazendo inúmeras atividades, inúmeras questões, assim, que eles vão trazendo e levantando. Por que você faz ajoelhando milho, por exemplo? Por que você ora várias horas? Por que você faz esses jejuns intermitentes? Que você tem que matar a sua carne.
A sua carne está optando por aquilo, está optando pela homossexualidade, então você tem que matar a sua carne, você tem que sofrer, você tem que se autoflagelar. Eu cheguei algumas vezes a pegar uma cinta e me bater, me açoitar. Isso aconteceu algumas 4, 5 vezes. É uma sensação de esgotamento assim completo, emocional, psicológico. Você se sente extremamente perdido, porque você está em busca de uma cura para algo que a igreja acredita que é errado, para algo que a igreja condena, para algo que a igreja não aceita. Eu poderia dividir agora a história em 3, né? Então tinha o Vitor em off, que sabia o que era, que tinha total consciência daquilo. Tinha o Vitor que, por ter consciência daquilo que, né, representava ser homossexual dentro da igreja, tentava se curar, então passava por esses vários processos. E tinha o Vitor que ainda continuava na igreja, mas que depois dos 15, 16 anos, deslanchou nesses eventos. Então eu comecei a participar de alguns eventos nacionais e até internacionais, com redes sociais, cuidando das redes sociais desses eventos, fazendo parte da equipe de apoio, muitas vezes cuidando de cantores, né, que iam para esses eventos. E foi quando eu comecei a me adentrar ali naquele ambiente das estrelas gospel, das estrelas evangélicas, dos grandes cantores evangélicos do Brasil. E comecei a participar desses eventos com uma certa frequência, vamos dizer assim, e conhecer esses cantores, fazer até uma certa amizade. Alguns já sabiam meu nome e sabiam que eu cantava. Então eu estava ali trilhando, vamos dizer assim, um caminho para ser lançado nesse mercado. Então eram 3 Vítors ali tentando competir quem falava mais alto. Se era o Vitor que sabia o que era, quem era o Vitor dos eventos, que estava ali, enfim, trilhando o seu caminho para ser lançado nesse meio. E tinha o Vitor que estava tentando se curar. Era uma guerra ali entre os 3, vamos dizer assim. Ou eu vou me assumir, ou eu vou ser curado. E o ser curado não estava funcionando. Comecei a publicar alguns textos meio esquerdistas, para uma questão mais humanitária da coisa. E algumas pessoas começaram a me adicionar, dentre elas uma pessoa que era muito conhecida no meio evangélico. Sexta-feira, 2 horas da manhã, ele me mandou uma mensagem me pedindo ajuda. E ele começou a contar e relatar a vida dele. E a vida dele foi uma cópia exata daquilo que eu estava passando até aquele momento. Ele cantou em um grande grupo evangélico e ele passou pelos mesmos processos de cura, de libertação, de exorcismo. O que é o exorcismo que a gente fala? Quando eu estava com mais ou menos 18 para 19 anos, fui para um encontro, chama Encontro com Deus, onde existe um momento de que você sente a atração homossexual, né? Como eles gostam de falar, aliás. Você tem homossexualismo, eles sempre usam o ismo, mesmo sabendo que estão errados, porque se você acha que pastores são tapados, vamos dizer assim, eles não sabem, eles sabem que o ismo vem de doença. Pedem para que você sinta essas coisas, mas aí eles englobam mais coisas. Você que tem atração homossexual, você que é viciado em pornografia, eles colocam algumas coisas no balaio. Vem aqui na frente que a gente vai orar por você. E eu lembro exatamente eu ir pra frente, é claro que naquele momento eu não declaro, sou homossexual. Eu fui por ali porque eles colocam vários pecados em conjunto. Você que é viciado em drogas, você que é viciado em álcool, enfim. Poderia ser qualquer um desses. Eu lembro de ir pra frente e uma roda de pessoas veio ao meu redor e começou a orar e impostar a mão sobre mim. E elas gritavam muito forte, elas gritavam muito alto: demônio, saia daqui agora! Palavras de ordem, enfim. E você se sente tão exposto, você se sente tão, sabe, tão errado, tão culpado por uma coisa que você não escolheu. Enfim, esse cara também tinha passado por esses processos. Nenhum deles deu certo. Ele casou por aparência, não deu certo. Ele teve filhos, não deu certo. Ele estava pedindo ajuda para um desconhecido, sexta-feira de noite. E aí quando eu tive esse choque de realidade, que eu tava trilhando o mesmo caminho que ele, porque eu queria cantar nos mesmos palcos que ele cantou. O sonho que ele viveu era aquilo que eu estava planejando. Foi um choque do tipo um start. Foi quando eu falei:
eu não quero isso pra minha vida. E aí eu lembro que eu tava sozinho nessa noite que eu tive essa conversa. E aí eu fui pra frente do meu espelho, no banheiro, fiz uma oração muito sincera com Deus. Eu lembro que eu falei algo do tipo, ó, tô cansado, tô extremamente exausto, não dá mais pra mim. E aí eu cantei uma música que só quem é de 1900 bolinha da igreja vai se lembrar. É assim: ainda a palavra não me chegou à boca, não, e tu já conheces, Senhor. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe tua mão. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. E aí eu lembro que eu terminei de cantar essa música, chorei bastante. E depois de 7 anos mais ou menos, eu tive a melhor noite de sono da minha vida. Foram 7 anos mais ou menos totais, do começo da dúvida até esse momento. E sempre noites com muito pesadelo, noites com muita insônia. E essa noite eu dormi bem, eu dormi em paz essa noite. Bom, fiquei 2 anos no interior, mas o interior não me abraçava tanto assim. Minhas ideias, a minha vivência, a minha história. E aí eu resolvi vir para São Paulo.